Boa noite a todos. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Estamos chegando aqui. Vamos começar aguardando as pessoas chegarem um pouquinho. Bem-vindo aí, pessoal que está chegando. Obrigado pela presença de vocês. Estamos iniciando aqui mais essa live. Mais essa live não, a primeira live, né? A primeira live da HLVC Design. Só um minutinho, por favor, gente, que ainda estou fazendo um ajustes finais aqui. Então, tentando ver aqui, vamos ver, aguardar um pouquinho, né? Estamos chegando as pessoas. Então, tá certo. Fazendo alguns ajustes aqui, gente. Então, tinha preparado Power on. mais uns minutinhos, gente. Deve estar se divertindo bastante, né? Porque realmente vamos lá. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ver. Bem, então já podemos começar, né? Já são 8 horas e 3 minutos. Bem-vindos mais uma vez aqui. As pessoas que estão presentes, agradeço a presença de vocês. Como é a primeira vez que eu estou fazendo uma live sozinho, eu estou um pouquinho enrolado, óbvio, né? Então peço desculpas. Mas vamos começar, vamos em frente. Vamos começar aqui primeiro falando sobre meu nome, né? Eu sou Elvésio da Silva e esse aqui é o projeto que eu estou criando agora, chamado HLVC Design Live, e onde eu vou falar sobre questões relacionadas ao design. Então, estamos começando agora, já estou com uma pauta de assuntos para lidar daqui para frente, né? E aguardo muito que... Peraí, alguém enviou uma solicitação para participar seu vídeo ao vivo. Marisa Santos. Marisa. Oi, Marisa, tudo bem? Marcelo, tô vendo Marcelo aqui. Carol, Marisa, hoje eu não vou te entrevistar não, mas depois eu te entrevisto outro dia, quem sabe, né? Vamos com calma. Tô vendo aqui as coisas. Então, eu sou um designer gráfico e web. Hoje em dia eu também trabalho nas duas áreas, né? E eu gostaria de saber de vocês se vocês estão escutando direito. Tá todo mundo escutando bem? Tá todo mundo me vendo bem? Como é que tá a conexão? Se tiver... deixa eu ver. Boa noite, Marisa, de novo, né? Oi, Marilda. Tudo bem, Marilda? Marisa, eu pensei que fosse Marilda. Outra. Oi, Marilda. Obrigado pela presença.
Tá todo mundo me escutando bem? Então, assim, né? Obrigado. Então, hoje o tema dessa live vai ser profissão designer, né? E eu vou falar sobre experiência profissional, vou compartilhar a minha experiência profissional nesse momento. Gisele tá aí, obrigado Gisele pela presença também. Marcelo Moraes, obrigado Marcelo pela presença. Muito bom, espero que vocês curtam o que vai ser falado. Então, como eu falei, eu vou compartilhar com vocês um pouco. Chico, oi Chico Pires, designer também, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo. Então, vou compartilhar um pouco sobre essa minha experiência profissional, né, de anos, né? E mais uma vez eu já estou vendo aí que as pessoas estão dando like. Quem não deu like aí pode dar like, que ajuda o Instagram perceber o vídeo, e outras pessoas que se interessem pelo tema design também podem receber algum tipo de notificação. Então vamos lá, dando like, obrigado aí, ó, já estou vendo vários likes, vários coraçõezinhos subindo, muito obrigado, e seguimos em frente, né? Então, assim, como eu gostaria de falar primeiro o que eu faço, né? Quem não me conhece, atualmente eu tenho um emprego, né? Eu trabalho como programador visual e já faz algum tempo, já faz muitos anos, né, que eu também trabalho como freelancer. Então, eu tenho já uma carteira de clientes. E, então, assim, eu me divido hoje em dia entre esses dois mundos, vamos dizer assim, né? O meu emprego, o meu trabalho, né? Que, por sorte, eu também trabalho como programador visual também, e o meu trabalho como freelancer. Na época que eu comecei a trabalhar como ter um emprego, né? Foi uma decisão eu manter os meus clientes, porque eu vi que primeiro é dinheiro que entra, né? Óbvio, né? E além do que, isso permite que eu tenha uma diversidade, vamos falar assim, né? E uma diversificação de trabalhos maior do que eu teria somente no meu trabalho. Então, assim, acaba que ficando, acaba que eu sinto que eu tenho um trabalho assim muito mais diverso, mais criativo, mais desafiador. E é óbvio, por que isso é importante? Porque isso me ajuda a me tornar um profissional melhor a cada dia que passa, certo? Então, deixa eu falar rapidamente, assim, contar o meu breve histórico, né? Por que eu me tornei um designer? Tudo começou quando na infância, meu pai ele trabalhava numa gráfica e eu tinha contato com os profissionais e o dia a dia da gráfica, né? Meu pai me levava muito para a gráfica, então assim, eu via maquinário, eu via a tinta, eu via a forma como as pessoas trabalhavam com a tinta, isso há muitos anos, não existia, nem se pensava em ter computador nem nada, né? Então assim, para mim naquela época, né, assim, muito jovem, né, aquilo me fascinava, era muito fascinante, né? E eu nem sabia que existia uma profissão chamada design, então assim, mas aquilo me fascinava, então assim, de certa forma eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com isso, né? Então assim, foi aumentando esse meu interesse, né? Esse interesse foi crescendo durante a adolescência, e foi interessante que na adolescência eu comecei a desenhar também, né? Eu desenvolvi o gosto pelo desenho. E quando chegou na época de eu entrar na faculdade, as pessoas falavam assim, você precisa fazer desenho, você precisa fazer artes, né? Ainda não se falava design, porque hoje em dia eu vejo que design, a presença da palavra design, do designer na nossa cultura, aqui no Brasil, nossa cultura, ela é muito mais forte que na época que eu estudei, alguns anos atrás, né? Muitos anos atrás, vamos ser francos. Então assim, as pessoas não tinham ideia de que uma peça gráfica tinha um profissional específico para fazer aquilo, um cartaz, um livro, uma embalagem, não era muito claro isso, né? Então assim, está muito longe do que é hoje em dia. Então assim, a primeira coisa que me falaram assim, vai procurar fazer algo ligado a desenho, que com certeza você vai se dar bem. E eu entrei na faculdade de artes, certo? E a faculdade de artes, naquela época, ela já tinha 3 especializações: comunicação visual, desenho industrial
e licenciatura em artes. A comunicação visual é o design gráfico, né, naquela época. O desenho industrial é o design de produto e a licenciatura em artes era para se tornar um professor. Então, óbvio que eu comecei buscando mais informações sobre me aprofundar mais na comunicação visual, porque era o lugar que eu me encontrava mais, muito mais do que dentro do desenho industrial, né, produtos. Então, assim, eu fui assim andando, caminhando, e lá no final, quando eu vi que para ter o outro diploma, eu aproveitei que eu já estava dentro da faculdade, eu tinha que ficar mais 2 ou 3 anos só, e naquela época eu podia, né, tinha mais facilidade. Então, assim, acabei que eu me formei em desenho industrial e comunicação visual. Então, eu tenho uma noção de desenho industrial, isso me ajuda hoje em dia, porque coisas que eu não aprenderia somente como comunicação, como programador visual naquela época, hoje em dia eu vejo, eu estou aprendendo, né? Eu aprendi e eu tenho uso para elas hoje em dia na minha carreira, como desenho geométrico, assim, mais focado para a criação de produtos. Então, assim, foi um a mais que me ajuda hoje em dia, né? E uma outra coisa que é importante eu falar, que me ajudou também no meu crescimento profissional, antes de eu iniciar a faculdade, eu passei para o 2º semestre. Então, assim, eu fiquei 6 meses assim sem fazer tipo assim, eu falei, eu quero estudar, eu quero aprender mais, eu não quero ficar parado 6 meses esperando começar a faculdade, né? Então, assim, eu optei por 2 coisas. Primeiro, eu fui fazer um curso de artes geral no Parque Lage, foi muito legal, porque eu vi pela primeira vez pintar, desenhar de uma forma mais artística, né? E eu também fiz um curso de guia de turismo. Esse curso de guia de turismo foi muito interessante porque na época eu descobri ele e eu queria saber mais sobre a história do Rio de Janeiro, que também é uma coisa que me fascina, né? E acabou que esse curso foi importante, ele me ajudou hoje em dia, porque ele me mostrou a arquitetura da cidade, eu aprendi sobre a arquitetura da cidade, que é uma coisa que influencia muito o meu trabalho, certo? Simone, estou vendo Simone chegar aí, obrigado Simone, Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês também. Então vamos continuar aqui, né? Então, contando um pouquinho mais sobre essa história. E essa minha história, depois que eu me formei, eu fui procurar um emprego, mas na época, vou ser muito franco, certas coisas eu demoro muito para colocar em ação, né? Então eu achei que procurar um emprego era só procurar e aparecer, e não apareceu. E acabou que eu fui trabalhar em outra área, mas eu não deixei o design totalmente de lado, né? Por quê? Porque eu gostaria, como na faculdade, quando eu estava chegando no final, foi a época que chegaram os primeiros computadores com capacidade de design no Brasil. Então eu tive a oportunidade de ver isso e eu fiquei fascinado, porque eu via que provavelmente depois, né, e sabemos que hoje em dia isso é uma realidade, muitas coisas boas poderiam ser feitas. Então, assim, aí eu comecei a estudar computação, informática, começar a entrar nesse mundo para quando um dia eu tivesse um computador, eu já estar mais preparado para isso. E eu comprei meu primeiro computador em 1995, né? E naquela época não tinha internet, não tinha nada. O pessoal mal sonhava com isso. E a forma como eu tinha para encontrar informações era buscando revistas especializadas. Então, assim, e hoje em dia é uma coisa que eu ainda faço, eu acho isso muito importante, procurar publicações especializadas, porque tem muita coisa na internet, mas nem tudo está na internet. Então, assim, livros, revistas, ainda tem muita coisa que eu consigo tirar desse tipo de mídia, né? E eu acho válido ainda, super válido.
Então, continuando, né? E nessa época o pessoal tinha CD, disquete, os computadores tinham muito menos força que hoje em dia, né? Então, assim, e era assim que eu conseguia pegar programas, ir trabalhando e conhecendo, né? E em 1998 foi que surgiu realmente no Brasil a internet. E nessa época eu já, assim, eu tenho uma coisa que é legal, que é a questão de visualizar possibilidades, né? Então, o que aconteceu com 1998, o surgimento da internet, eu estava num evento que aconteceu aqui no Museu Nacional de Belas Artes e eu vi uma visita virtual ao Museu do Louvre. Eu não achei fantástico, vou ser muito franco com vocês, porém eu achei legal, porque na minha cabeça eu imaginava uma coisa assim mais futurística, assim, então assim, era uma telinha pequena, né? Você via as obras, eu já pensava uma coisa maior, mas de qualquer forma eu me lembro que eu parei na frente do computador e falei assim, gente, eu estou vendo o Louvre agora, né? Então assim, estava acontecendo naquele momento lá, e isso eu percebi que tinha um futuro muito, ainda que eu nem percebia exatamente o que era. E o primeiro passo que eu dei foi aprender HTML. HTML, para quem não trabalha com web, é uma linguagem muito simples e é a linguagem que os computadores utilizam nos seus navegadores para exibir as páginas na web. Não importa como elas são feitas, no final das contas a saída final é HTML. Você vê um código HTML e é uma linguagem muito simples. Então, assim, já vou dando uma dica aqui agora. Se você trabalha com web, vai e se aprofunda no conhecimento de HTML. Não é uma linguagem difícil e isso é uma coisa que ajuda bastante no trabalho ao longo do caminho. E eu também comecei a estudar programas por conta própria e foi muito legal isso, né? Foi um aprendizado muito interessante. Toinho chegou aí, muito obrigado, Toinho, pela presença. Simone falando que aprendeu HTML, exatamente, muito bom, Simone. E HTML para mim ainda é meu dia a dia, meu feijão com arroz e está lá presente. Aí em 2006, o que acontece? Eu tive a oportunidade, entrei numa incubadora de negócios chamada Incubadora Afro-Brasileira. Foi muito legal. Eu fui muito bem assessorado nesse projeto. Então, assim, e por que eu estou falando disso? Porque lá aprendi a questão de lidar com o meu negócio, crescer e ir adiante, assim, organizar finanças, planos de negócio, várias coisas. Isso é muito importante quando você está trabalhando por conta própria. Não é porque você está trabalhando por conta própria que você não pode negligenciar essas coisas, muito pelo contrário, tem que ter muita atenção. E lá eu aprendi a começar a gerenciar isso sozinho, né? O que eu tinha que fazer e que passos eu tinha que dar, né? Então, assim, hoje em dia tem como se fazer isso de outras formas. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso, mais pro final, né? Então, assim, foi muito importante essa etapa na minha vida, né, para eu dar um impulso na minha profissional, certo? Então, assim, hoje em dia eu tenho um cardápio de serviços principais e o principal é treinamento em design. Treinamento em design é uma coisa que eu adoro fazer. Eu já fiz uma mentoria com o profissional Marcelo Nobacho, que está aqui também. Marcelo, muito obrigado, me ajuda bastante. Ele é um amigo de longa data, um grande profissional, um grande mentor. E através dessa mentoria eu descobri que tem coisas que eu gosto de fazer, que eu ganho dinheiro para fazer e são muito importantes na minha vida. O que mais deu foi treinamento, fazer treinamentos. Eu desenvolvi ao longo do tempo uma técnica didática muito legal que as pessoas gostam muito, assim, né?
E é uma coisa minha. E hoje em dia, até hoje, eu utilizo isso no meu dia a dia, porque uma das coisas que eu faço é assessoria técnica. O que é essa assessoria técnica? Para a web, especificamente, né? Meus clientes, eles têm algumas demandas pequenas, que podem parecer bobas, mas eles vêm para mim e me perguntam: eu preciso fazer um e-mail personalizado, mas eu não tenho domínio, assim. São coisas que, detalhes que de repente eles vêm para mim e eu resolvo para eles, né? Vou lá, pum pum. Então assim, foge um pouquinho do design, mas é relacionado com a web e permite que eles funcionem como negócio, né? Então assim, ajuda bastante eles. E na área do design eu desenvolvo sites, e geralmente são sites institucionais. Já fiz para várias pessoas. Um dos lugares que eu gosto mais de trabalhar são para instituições educacionais. Já fiz vários sites para instituições como a UFRJ, o UERJ, e eu também já faço e-commerce, mas o e-commerce é hoje em dia é uma coisa que eu tenho muito cuidado, né? Porque dependendo de o que o cliente precisa, eu prefiro indicar ele, assessorar ele a ter uma plataforma específica para o e-commerce, porque o e-commerce é uma coisa que tem muitos detalhes e às vezes o cliente é pequeno e ele precisa ter o máximo de conforto possível e segurança para lidar com o comércio eletrônico, porque você está lidando com dinheiro, está lidando com entrega. Então assim, um cliente que não entrega, que tem problema no pagamento, etc e tal, é queimação de filme. Então assim, eu desenvolvo um trabalho para que o cliente, mesmo que seja uma pessoa, ele vai e consegue gerenciar seu e-commerce, né? Então assim, são situações diferentes. E uma das coisas também que eu faço muito, né, imagens para redes sociais, ilustrações para redes sociais, porque os clientes chegam para mim, hoje em dia praticamente todo mundo tem uma conta no Instagram, tem uma conta no Facebook, LinkedIn, etc e tal. Então assim, são redes que, dependendo do caso, eles têm maior peso que outras. Algumas são mais assim populares, não tem um compromisso, mas outras são usadas para negócios, como o LinkedIn, é um lugar onde você pode encontrar oportunidades de trabalho. O Instagram é um lugar que as pessoas, os designers estão muito presentes no Instagram, porque funciona meio como um portfólio, né, para apresentar seus trabalhos. Então você, designer que está aí, se você não tiver uma conta no Instagram colocando seus trabalhos, vai lá e começa a colocar, faz uma seleção e coloca, porque as pessoas estão vendo e a gente às vezes não sabe quem é que está vendo. Às vezes não, muitas vezes. Então assim, muitas pessoas chegam em mim e como é que você me descobriu? Te descobri no Instagram. Às vezes eu tenho cliente que chega e eu fiquei assim, legal. Não, porque alguém, às vezes é indicação, né? A maioria dos meus clientes vem por indicação, mas hoje em dia já está começando a ter a questão das pessoas que vêm pelas redes sociais. E eu faço também diagramação de livros, folhetos e catálogos, que é uma coisa também que eu gosto de fazer bastante. E uma outra coisa que eu adoro fazer é desenvolvimento de identidade visual. Identidade visual é a marca de um negócio, a marca de um profissional, um médico, uma empresa, um advogado, todos podem ter sua marca, né? O mercado é bem grande e tem muita gente que não tem noção disso. Então assim, se você gosta de trabalhar com identidade visual, preste atenção, porque pode ser que tenha um mercado para você. Então assim, são essas áreas que eu trabalho, né, que eu atendo, e são coisas que eu gosto de fazer, é o meu foco de trabalho, e eu procuro não fugir disso. Aprendi a me manter nessa área, porque no começo, eu vou ser franco com vocês, eu fazia muita coisa e eu acabava querendo fazer muita coisa e eu acabava não fazendo tudo bem. Então eu selecionei as coisas que eu faço melhor, porque selecionando as coisas que eu faço melhor, eu consigo entregar um produto melhor, certo?
Eu vou falar um pouquinho agora também sobre ferramentas que o designer pode usar, né? Eu sou um profissional de web e gráfico, então assim, as minhas ferramentas pessoais de uso pessoal não, comum, né, do dia a dia, são os produtos da Adobe, né? Então, quem não conhece, é uma empresa que ela atua na área criativa, certo? Então, assim, é muito legal. E o Photoshop, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar, e eu também utilizo Illustrator, que é um programa para desenho, um outro programa que é utilizado para desenvolvimento de páginas web, aplicativos web, que é o Dreamweaver, também ele trabalha em HTML, certo? E recentemente eu estou descobrindo também uma ferramenta muito legal da Adobe chamada XD, né? Que é uma ferramenta utilizada para criar protótipos de sites ou aplicativos web. Então, e ela é totalmente voltada para o design, para a pessoa criativa. Você não mexe em código, basicamente criatividade, tem todas as ferramentas ali, é fantástico. E assim, e no final é possível criar uma apresentação para se mostrar para o cliente ou para um time que você esteja trabalhando, e todo mundo entender como é que funciona o site, qual é a navegação, etc. e tal. Atualmente eu estou participando de um projeto grande, né? E eu sou o responsável pelo desenvolvimento do layout, e eu estou utilizando o XD, e é muito legal porque eu apresento o protótipo para as pessoas da equipe, e todo mundo faz comentários ali no ato, eu recebo, eu vou trabalhando e o processo segue, né? Então assim, é muito interessante. E a suíte da Adobe ela é paga, certo? E eu optei pagar porque, primeiro, é algo que eu preciso e é importante para o meu trabalho, então assim, esse entendimento hoje em dia eu vejo que é muito importante. Tem coisas que a gente tem que pagar. Eu procuro buscar soluções gratuitas, eu não utilizo programas piratas, mas já usei, confesso. Mas assim, até por conta de dificuldade de aquisição. Mas hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis e, como eu falei, né, pessoas que trabalham na nossa área, é muito importante ter essas ferramentas, porque elas estão sempre sendo atualizadas com recursos novos, é muito legal. E eu também, por conta de onde eu trabalho, eu tenho um desconto educacional, que vários serviços hoje em dia eles oferecem isso. Então a Adobe tem uma área voltada para o educacional. Então se você é aluno, se você é professor ou funcionário de uma instituição educacional, você tem uma redução boa no preço, certo? Então assim, vai lá, se você não tem ainda a suíte Adobe, se interessa, dá lá uma conferida e cai dentro. Faz sua conta, você não vai se arrepender, porque além dos produtos você vai ter acesso a disponibilizar seus arquivos na nuvem, então você pode acessar eles de outros lugares, né, assim, e assim vai. Outra coisa que tem legal na Adobe é os serviços de fontes, que ajudam bastante também, porque eles têm uma biblioteca de fontes disponíveis para serem utilizadas. E é fantástico, porque basicamente eu encontro tudo que eu preciso para os meus trabalhos lá, né? Então assim, é uma biblioteca bem grande, né? E outra ferramenta que é gratuita, que é o Adobe Color, ela pode ser utilizada em conjunto com o seu pacote Adobe, mas gratuitamente você consegue utilizar ela para criar palhetas para o seu projeto. Isso é muito bom. E eu sou uma pessoa que eu adoro cor, né? Então assim, eu gosto muito de olhar para a cor como
um fator muito importante nos projetos que eu trabalho. Tem outras coisas também, como as fontes, tipografia, mas então assim, e o Adobe Color ele ajuda bastante, e essas palhetas que se cria, elas podem ser disponibilizadas para todos os aplicativos da suite Adobe. Então se você está no Photoshop, ela está ali, no Illustrator você está ali, então você pode trabalhar em conjunto com qualquer um dos aplicativos. É muito legal. Outra ferramenta que é bem interessante, provavelmente você tem uma conta no Gmail, né, como 98% da população. E se você não tiver, faça uma, porque com uma conta no Gmail você vai ter acesso primeiro ao Google Drive, que é um local de armazenamento de arquivos na web, e você também vai ter acesso à suíte de aplicativos do Google, que são o Google Docs, o Google Apresentação, o Google Planilhas e também tem o Google Formulários. Os 3 primeiros dão ferramentas do dia a dia, muito legal, então assim, essenciais para o trabalho, né? Eu utilizo muito todos eles, e tem formulários é muito legal também, porque ele é uma ferramenta onde se cria formulários e você pode utilizar ela de várias formas. E principalmente eu uso muito para, quando eu estou iniciando um projeto, eu solicitar informações do meu cliente para dar andamento naquele projeto, conhecer mais o que, como é que o que o cliente está querendo, por que ele está precisando, etc e tal, né? Assim, então, e fica tudo guardado e dá para criar um engajamento muito interessante, certo? Tem mais gente chegando aí, bem-vindo a todos. Olha, gente, tem um amigo meu. Obrigado. Depois eu falo com ele. Mais gente chegando aí, obrigado pela presença de vocês. Tem gente até de fora aí, obrigado. E voltando aqui, né, então formulários é uma ferramenta muito interessante para você criar uma interatividade com sua clientela e seu público-alvo, né? Avaliação, para conhecer melhor quando você está dentro de um projeto, com quem você está trabalhando. E outra ferramenta que eu acho fantástica, que eu conheci também há pouco tempo, é o Trello. Trello é uma ferramenta online para gerenciamento de projetos, muito boa. Então assim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas deem uma olhada depois, porque ela não é tão complicada assim, leva algum tempo para entender, mas ela não é tão complicada assim. Então e quem trabalha com projetos regularmente é fantástico, uma grande mão na roda, certo? Érica, tô vendo a Érica aí, minha grande amiga de longa data também, dando um apoio aqui, obrigado Érica. E óbvio que hoje em dia, né, por conta do momento que a gente está vivendo, eu estou utilizando muito o Zoom, que é uma ferramenta que eu estou utilizando para fazer reuniões online, né, com meus clientes e outras pessoas, e até para bater um bate-papo, é super legal, né, é meio como sentar num bar, conversar com a pessoa. E o TeamViewer. TeamViewer é uma ferramenta interessante porque é mais ou menos como o Zoom e permite que eu tenha controle sobre o computador do meu cliente. Então, se eu preciso mexer na máquina por alguma razão, o cliente ele me dá permissão e eu posso fazer junto com ele. Então, para ensinar qualquer coisa, dar uma aula, maravilha, gente. Se vocês trabalham com ensino ou se vocês atendem seus clientes, precisam mexer, assim, dá uma verificada no TeamViewer, tá ok? E é óbvio, mídias sociais, né? Hoje em dia, um designer fora de mídias sociais é um ermitão profissional. Então, assim, então pesquisa as mídias que valem a pena para vocês, né? De cara, eu já falo aqui do Instagram, que tem vários recursos, né, live e etc e tal, né, e tem outros por aí, né.
E aí a Simone, precisando de te envio. Simone, qualquer coisa fala comigo aí, tá? Maior prazer para te dar uma orientação, ok? Então assim, essas são as ferramentas que eu uso e acho essencial no meu trabalho no dia a dia. Aconselho todos a procurarem melhores informações. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o processo criativo, gente. O processo criativo eu considero ele também uma ferramenta de trabalho, mas é uma ferramenta assim, vamos dizer, mais subjetiva, porque eu acho que cada profissional ele tem o seu processo criativo, né? E esse processo ele não é exclusivo de pessoas que trabalham em comunicação, design. Dependendo de uma pessoa que trabalha em outras áreas da administração, também tem algum processo criativo para criar alguma coisa, né? Mas aí, voltando para o design, né? O meu processo criativo, lembra quando eu falei daquele curso sobre de guia de turismo que eu fiz? E lá foi a primeira vez que eu vi e comecei a entender sobre a arquitetura no Rio de Janeiro e a diversidade arquitetônica que tem na cidade. E por que isso tem a ver com o meu processo criativo? Porque muita da minha inspiração ela vem da arquitetura, certo? As minhas inspirações principais são as artes, arquitetura, cinema, certo? E outros profissionais, óbvio, né? Eu gosto muito de saber, conhecer profissionais do design e áreas relacionadas. Então, assim, profissionais da área do cinema, da arquitetura, estão sempre chamando minha atenção. Então, assim, o meu processo criativo, ele começa lembrando, quando eu tenho um projeto na minha mão, onde é que eu posso buscar inspiração, né? Então eu me viro para essas pessoas que eu conheço, essas áreas que eu já tenho uma noção, e vou lá e começo, dou o primeiro passo para começar a pensar sobre um determinado projeto, né? Aí eu vou e começo a escrever, eu começo a desenhar. Eu pego muito no computador, eu uso essas ferramentas aqui, Illustrator, Google Docs, eu começo a organizar meus pensamentos, porque como eu falei anteriormente, o meu cérebro, às vezes, eu acho que ele tipo assim, é uma explosão de supernova quando tem alguma ideia, porque o negócio vai pá! Então assim, eu tenho que trazer de volta e para organizar o negócio, que senão eu me perco. Ó, Manuel tá aí. Oi, Manuel, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Espero que você esteja aproveitando. Manuel, fotógrafo maravilhoso também, o trabalho dele super fantástico. Então, continuando aqui. Então, o processo criativo é importante, né? Cada um definir o seu processo criativo, entender o seu processo criativo para saber como é que funciona. Como é que funciona na hora de trabalhar, de desenvolver, de ir adiante no seu trabalho, no dia a dia, né? Eu acho muito importante. E talvez não precisa ser necessário escrever muito sobre ele, mas é importante se entender sobre isso, né? E essa questão de se entender é legal, porque vamos chegar aqui no próximo passo. Porque quanto mais a gente se entende, mais fácil fica para entender o outro. E entender o outro, quando eu estou falando, é o nosso cliente. Aquela pessoa com quem a gente está atendendo, a gente está trabalhando, né? Então, assim, e um bom design é uma coisa que tem que ter uma preocupação com o atendimento ao cliente muito grande. E isso é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Meus clientes, geralmente, eles falam muito sobre o tipo de atendimento que eu presto para eles, e às vezes eu até me surpreendo, porque chega assim, não, eu tenho uma cliente que uma vez virou assim, eu não sou uma pessoa calma, confesso, sou super ansioso, né? E uma vez essa cliente virou assim para mim, eu adoro trabalhar com você, porque
Quando o bicho está pegando fogo, você mantém a calma. Aí eu olhei para ela assim, falei, eu mantenho a calma, gente, eu tô super nervoso aqui, mas eu consigo fazer a cara de paisagem e acaba que o cliente fica calmo também, né? Porque assim, ele sente que não está perdido, que a situação não está tá andando, né? Ó, Edson, oi, olá Edson, como estás? Bem-vindo, gracias. Edson é um amigo meu de fora, está aqui presente. Então, primeira coisa que é importante saber na hora de atendimento ao cliente, escuta. Trabalhar com design, gente, é como fazer fazer uma terapia. O cliente, ele quer ser escutado. Às vezes ele nem sabe disso, mas ele quer ser escutado porque ele quer ser atendido, né? Então, assim, escuta, anota e pronto, né? Por que isso é importante? Porque vocês sabem o que é um briefing? Um briefing é o descritivo do projeto, do que se tem e do que se quer alcançar e como isso vai ser resolvido. Muitos clientes não têm a menor ideia do que é fazer um briefing. Muitos mesmo. Então cabe a mim, em muitas situações, por conta do meu público, né, do tipo de cliente que eu atendo, fazer esse briefing. E esse briefing, ele sai desse escutar o cliente. Então assim, é muito interessante porque às vezes o cliente nem sabe exatamente o que ele quer, qual caminho que ele quer seguir, mas eu vou escutando ele, eu vou escrevendo e apresento a ele, poxa, que legal, pô, é isso mesmo que eu quero. Então isso é positivo para mim também como profissional, porque o cliente vê que está sendo escutado, está sendo entendido e que eu começo a apresentar soluções. E como eu falei mais cedo, outra coisa que é importante é ter organização. Já falei aqui de algumas ferramentas, né? De novo, relembrando, façam cursos que ajudem na sua organização como uma empresa. Sempre se vejam como uma empresa. Não é porque você é um freelancer que trabalha. Se você está ganhando dinheiro, se você está ganhando, aquilo está te ajudando, então, sabe, você tem que buscar pessoas ou lugares que vão te ajudar. E o Sebrae, ele tem vários cursos que vão te ajudar a organizar essa parte básica que muitos designers negligenciam, certo? E isso faz falta, tá? Continuando na questão dos cursos, busquem também suporte, busquem ajuda. Você pode ser um profissional freelancer que trabalha sozinho, mas isso não quer dizer que você precisa ficar sozinho. Fale com seus amigos, procure uma mentoria de um profissional que possa te ajudar, faça terapia, né? Às vezes está com uma dificuldade assim, e terapia é ótimo. Tem vários tipos de terapia, pode ser uma terapia rápida, uma terapia mais longa, uma terapia analítica, o que for assim, isso ajuda sim, né? E mais uma dica que eu acho legal para um bom profissional de design é trabalhar voluntariamente. Mas não é qualquer trabalho voluntário não, gente, vou ser muito franco. Você pode fazer qualquer trabalho voluntário sim, fica à vontade. Se você quiser ajudar a entregar quentinha para a população de rua, sem problema nenhum. Mas também focaliza em ter um trabalho voluntário na área de design. Por que isso? Primeira coisa, trabalho voluntário não é uma coisa muito difícil de encontrar. E dependendo de onde você trabalha, o projeto que você trabalha, o conhecimento que se ganha não tem como colocar preço, né? É inestimável. E melhor ainda, você conhece pessoas que de áreas, né, dependendo do projeto também, óbvio, né, é uma multidisciplinaridade enorme. Então você está lidando com pessoas de programação, de design, de experiência de usuário, de
diversas pessoas, isso é aprendizado, isso tudo me enriquece como profissional, certo? Então assim, eu comecei a fazer esse trabalho voluntário em 2012 e continuo até hoje. E é uma coisa que eu acho muito rica, acho uma experiência muito rica. Então eu sugiro para vocês que continuem fazendo, que comecem, que busquem oportunidades em projetos voluntários na área de design, certo? Então vamos lá. Então, gente, acho que eu fui muito rápido aqui, né? Acabou que eu cobri bastante coisa, né? Foi mais rápido do que eu pensava. Então, assim, eu tô vendo aqui que as pessoas estão fazendo perguntas, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Eu vi deixa eu ver, só um minutinho aqui que eu vou dar uma olhadinha nas perguntas que tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, tem. Gente, agradeço a presença de todos vocês, né? Obrigado, tem bastante gente aqui na live. Olha, Estela, você tá aí, Estela, obrigado pela sua presença. Vi você aqui agora, né? Deixa eu ver. Vamos dar like, gente. Ó, Simone aqui falando que ela aprendeu HTML, né? Acho que, pelo que eu estou entendendo aqui, ela trabalhou com HTML por 10 anos. Então, assim, eu acho que parabéns. E não pare de continuar aprendendo, que tem, né? O HTML é uma linguagem que ela está sempre sendo atualizada, né? E tem sempre novidades e cada vez mais ela está apresentando soluções que venham ao encontro das necessidades das tecnologias atuais. Então, continua nesse caminho. Parabéns. Carol, oi Carol, tudo bem? Carol, tô conhecendo a Carol agora e tá sendo uma experiência super legal, ela tá dando aqui uma força. Ela pergunta assim: você acha que as pessoas leigas no assunto conseguem aprender HTML por conta própria em cursos online? Olha, Carol, eu não acho HTML uma linguagem difícil. Lembrando, eu não sou programador, tá, gente? Eu não faço código, eu não entendo quase nada. Hoje em dia até entendo por força das circunstâncias, mas quando eu aprendi HTML sei lá, gente, já faz mais de 20 anos, uns 25 anos atrás, por aí, né? Uns 25 anos atrás, eu achei uma linguagem super fácil de aprender. Então, assim, o básico dela é muito legal e, assim, mesmo que você seja leiga, e se você, assim, como eu falei, né, Carol é uma profissional que eu estou conhecendo recentemente, então, assim, é bom você entender sobre HTML porque é algo que não vai te tomar muito tempo. E você vai saber, às vezes, quando você tiver uma demanda na sua mão, o que pedir para a pessoa que trabalha na área, né? E que está fazendo código, um site, o que quer que seja. Então, assim, tem outras linguagens, mas HTML, vai lá, estuda e vê como é que você se sente. E é aquela coisa, tô aqui também, Carol, qualquer coisa, pergunta, tenho o maior prazer em ajudar, certo? A gente está se conhecendo agora, então, mas é uma coisa que realmente eu gosto muito, de ajudar as pessoas que estão começando, o pessoal que tem dúvida, né? Maravilha. Érica, já falei da D. Oi, Érica, agradecer a presença da Érica aqui. Marcelo falando, Marcelo, meu amigo de longa data, grande profissional,
Ele é um designer de joias e ele hoje em dia trabalha com mentoria e ele é um profissional com mais de 30 anos de experiência. Eu acompanho ele, eu conheço ele há mais de 30 anos, gente. Então você acompanha ele há muitos anos, eu vi ele crescer, né? E hoje em dia estava desenvolvendo esse trabalho muito bom. Eu sou cliente dele também. Então assim, a gente é amigo e eu me tornei também cliente. Eu fico muito feliz porque aprendo muito com ele. Muito do que eu aprendi, que eu me tornei hoje em dia, eu agradeço ao Marcelo do fundo do coração. Olha, muitos beijos, Marcelo. Muito obrigado. Você sabe a pessoa super importante que você é na minha vida, né? Então é isso. Momento rasgação de seda. Ai, gente, muito legal isso. A Érica também é amiga de longuíssima data. Eu conheci a Érica quando ela é uma profissional de comunicação também, e a gente também estava trabalhando, né, na área de hotelaria, e foi assim, uma pessoa que eu já conheço há muitos anos também, e hoje em dia eu também dou uma ajudinha para ela. Ela tem um projeto muito legal, é uma pessoa que trabalha, ela tem um conhecimento fantástico sobre vinhos. Ela é enófila, então assim, eu dou uma força para ela investir nisso, porque realmente ela sabe, ela busca conhecimento, ela estuda, ela viaja, ela faz cursos, tudo para aumentar esse conhecimento, e eu acredito muito que ela é uma pessoa que um dia vai se beneficiar disso, né? Obrigado, Érica, você também me ajuda bastante. Mais rasgação. Deixa eu ver quem mais aqui. Par de Ideias Design, obrigado pela sua presença, Par de Ideias. Certo. Érica falando sobre a importância de estar presente no Instagram, né? Simone já diagramou um livro, gente. Eu adoro diagramar de livro, fantástico. Falando sobre sais. Sim, ó. Pop, Gisele, uma outra designer também. Falar nisso, quero lembrar, gente. Eu vou fazer uma outra live sábado, às 17 horas, vou ter uma conversa com a Gisele Arruda. Ela está aqui presente, Pop Design B. Ela é motion designer e ela é professora da Infinet na área de design. Então assim, eu quero convidar vocês para estarem presentes sábado às 17 horas aqui para a gente ter essa conversa. Eu conheço Gisele também há muitos anos, mas a gente nunca tinha conversado sobre trabalho, e recentemente eu conversei com ela e foi uma experiência muito legal, né? A conversa assim, né? Quando eu comecei a pensar nesse projeto. Então assim, eu acho que promete muito, vai ser muito legal. As pessoas que trabalham vão ver, uma profissional numa área totalmente que eu não tenho, eu não sei, eu não tenho conhecimentos motion design, então assim, eu não tenho nenhum conhecimento, então assim, vai ser muito legal. Eu tive uma aula muito boa nessa conversa que eu tive com ela, né? Então assim, eu estou muito animado para fazer essa próxima live no sábado. Então, sábado, 17 horas, todo mundo aqui para assistir essa nossa conversa com a Gisele Arruda, ok? Ela é motion designer da Farm também, desculpa. Ela trabalha na Farm e ela trabalha no Instituto Infinet. Ela está falando aqui sobre as licenças, né? Joomla, vou fazer uma live também. Quem não sabe o que é Joomla, eu vou falar sobre o Joomla. Quem trabalha com desenvolvimento web, aplicativos web, é uma ferramenta muito legal também para se conhecer.
Tem um amigo meu aqui da Flórida que veio dar um oi. Deixa eu ver, tem mais alguém que eu não sei. Ministério Cantos. Eu não sei quem é, mas agradeço a presença. Eu não estou reconhecendo, depois eu vou ver quem é essa pessoa. Obrigado pela presença. Simone está usando o Office 365, que também é uma solução similar ao Google Docs da Microsoft e é pago. Acho que só tem a versão paga, né? Cláudia Duarte, gente. Oi, Cláudia. Obrigado pela sua presença, você aqui, né? Muito legal você estar aqui também. Cláudia Duarte também é uma designer. Eu já trabalhei com ela, já fiz várias parcerias com ela. Trabalhos muito legais, assim, é uma pessoa super fantástica de trabalhar. E, tipo assim, ela é uma gerente ela sabe gerenciar um projeto como ninguém. Aprendi muita coisa com ela, tá? Obrigado, Cláudia. Tudo que você me ensinou, né? Deixa eu ver. É isso aí, Simone, usando o Trello, força. E TeamViewer, é isso mesmo. Evelyn, eu conheço uma Evelyn, não sei se é quem eu estou pensando, mas obrigado, Evelyn, por estar presente aqui. Um grande abraço. Mandei até um aceno para ela aqui sem querer, mas não tem problema. Manuel, já falei do Manuel, trabalho fantástico, gente. Edson, par de ideias, design. Jesus. Qual Jesus? Gente, Jesus está na minha live. E eu conheço vários Jesus. Então assim, obrigado, Jesus. Bem-vindo à minha live. Não estou conseguindo ver aqui direito quem é. Eu não sei se é quem eu estou pensando. Tá. Deixa eu ver. Casa del Medrugo. Olá, não sei quem é, mas agradeço a presença. HTML, Simone. Simone ela aprendeu HTML como eu também, né? A outra coisa que é interessante saber, assim, gente, não tenha medo de aprender por conta própria, não. Hoje em dia é tão fácil a gente encontrar onde buscar conhecimento pela internet. Então, tipo assim, não se deixa. Precisa aprender alguma coisa, nem que seja o básico. Começa pelo básico, olha pro básico e tipo começa daí e vai depois encontra na internet. Se o assunto te interessa, vai fundo, procura cursos, né, e se aprofunda, entendeu? Então assim, a Simone começou mexendo. Deixa eu ver. Marcelo perguntando assim, qual a importância do networking para o profissional design. Gente, importantíssimo, importantíssimo. É aquela coisa que eu falei mais cedo, né? A gente pode trabalhar sozinho, mas a gente não precisa ficar sozinho, certo? Então, networking é algo totalmente mandatório, é importante, porque primeiro você troca, você conhece, você amplia conhecimentos, então assim, essencial, né? Já está chegando ao fim aqui, 1h, gente, falta mais 1 minutinho e pouco. Érica aqui falando que ela não entende nada de design, mas ela me chama e eu resolvo. Obrigado, Érica. Simone já deu um curso de HTML, é legal. Tiago aqui, não sei qual é, mas obrigado pela presença. Marilda, pessoa super legal, conheço a Marilda há vários anos também, trabalhei com ela recentemente também, foi um aprendizado, é um profissional super fantástica de trabalhar também. Obrigado, Marilda, muitos beijos no coração, né?
É, Tiago. Ah, Tiago, obrigado. Tiago é um cliente meu, trabalha com teatro, né? Então, assim, é uma pessoa que está correndo atrás desse momento que a gente está passando, cultura aí cheia de desafios, e ele está correndo atrás. Tiago, pessoa super forte, assim, eu não conheço ele muito bem, mas eu tenho uma ótima impressão dele como profissional, um rapaz jovem, assim, parabéns. Tá acabando, gente, faltam 9 segundos. Agradeço a presença de todos, uma boa noite e até a próxima live, tá ok?